As igrejas evangélicas brasileiras estão deixando de ser cristãs. Sim, elas estão deixando de ser cristãs e isso não é exagero, é um diagnóstico. O cristianismo tem um centro, e esse centro é Jesus Cristo. Quando o Cristo sai do centro, o que sobra pode ser fé, emoção e poder, mas não é cristianismo. Hoje, o que a gente vê são templos com bandeiras de Israel no púlpito, pastores que falam mais de Davi, Salomão e Josué do que do próprio Jesus. E quando falam em Jesus, é o Jesus do sucesso, não o que morreu entre pobres e injustiçados. O problema é que esse novo evangelho cresceu. Os evangélicos já são hoje quase 27% da população brasileira, segundo o censo de 2022. Mas junto com esse crescimento veio uma mudança de conteúdo. O evangelho do reino de Jesus virou o evangelho da vitória. Para entender o que está acontecendo, a gente precisa olhar para a história. O protestantismo no Brasil teve 3 grandes fases. A primeira foi o protestantismo histórico, quando chegaram os presbiterianos, metodistas e batistas. Lá no século XIX, eram igrejas com foco em educação, ética e serviço. A segunda foi o pentecostalismo clássico, no início do século XX, com igrejas que pregavam o poder do Espírito Santo. A Assembleia de Deus, por exemplo, nasceu em 1911 no Pará, com missionários vindos dos Estados Unidos. Ela é uma das primeiras igrejas pentecostais do Brasil, ela e a Congregação Cristã Brasileira. A terceira foi o neopentecostalismo, que começa em 1970 e explode em 1980, e é aí que tudo muda. Essa nova fase traz mídia, marketing, show, teologia da prosperidade e uma visão de fé ligada ao sucesso e ao dinheiro. O culto vira palco, o pastor vira marca e a fé vira produto. Grande parte dessas ideias veio dos Estados Unidos. Lá surgiu algo chamado dispensionalismo, uma forma de ler a Bíblia criada no fim do século XIX. Ela divide a história em eras, como se Deus agisse de formas diferentes em cada tempo. Essa visão foi popularizada pela Bíblia de Scofield, publicada em 1909. Scofield ensinava, por exemplo, que Israel e a igreja são 2 planos separados de Deus, e que o mundo está caminhando para uma grande guerra final, o Armagedon, depois do arrebatamento da igreja. Ou seja, essa leitura transformou a fé numa espécie de mapa profético, onde Israel é o centro de tudo. O teólogo Scofield dizia que quem abençoasse Israel seria abençoado por Deus. E foi assim, preste atenção nisso, foi aí que muitos cristãos americanos e depois brasileiros passaram a ver o Estado de Israel como algo sagrado. Essa Bíblia foi chamada por estudiosos de o livro que fez os evangélicos americanos sionistas. E no Brasil essa ideia chegou junto com as missões e os canais de TV. O resultado é que a fé virou geopolítica. E o que antes era oração virou campanha. E o que antes era evangelho virou marketing religioso com bandeira estrangeira no altar. Enquanto isso, uma outra influência dos Estados Unidos se espalhava. A teologia da prosperidade. Ela começou com pregadores como Kenneth